Graças a Deus. Abre a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Não foi dado aqui o aviso das crianças. Então, berçário no primeiro piso, crianças de 2 a 4 anos, sala 107, 5 e 6 anos, 101, 7 a 10 anos, conexão no cenáculo. Ok? Vamos ler. Nos diz assim a palavra de Deus: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Você pode sentar. Esse capítulo que nós lemos aqui na palavra de Deus, muito lindo, muito rico, e é sempre bom quando a gente fala de qualquer livro, mas pensando no Apocalipse, geralmente a visão que se tem do Apocalipse é um livro de terrorismo escatológico, né? E essa visão da coisa difícil e catástrofes. No entanto, na sua origem, na sua intenção, ele é um livro de esperança. Esperança para o povo de Deus. E nós vemos aqui, quando João está escrevendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. É um livro que foi escrito no contexto de sofrimento. O João estava em sofrimento. Ele estava na ilha de Patmos. Era uma ilha onde os prisioneiros políticos de Roma eram levados e eram isolados naquela ilha. E ele fala: companheiro de vocês no sofrimento, no reino, falando do reino de Deus, e na perseverança em Jesus. Diz: estava na ilha de Patmos
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, esse era o contexto de perseguição por causa do reino, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Então, João, na ilha de Patmos, em sofrimento, por causa dessa perseguição. Contudo, não era só o João que sofria a perseguição. Os cristãos dentro do Império Romano estavam debaixo de perseguição, pois eles não tinham o imperador como um Deus, não prestavam culto ao imperador, tampouco se agregavam aos cultos aos outros deuses como a maioria das pessoas. As pessoas tinham os seus deuses, os templos de outros deuses, e o imperador era incluído como um dos deuses, e o povo do Império Romano tinha essa espécie de culto. Então, há vários deuses e ao imperador. Eles não cultuavam outros deuses, mas também não cultuavam o imperador. E isso era o que mais pegava. Eles não eram obrigados a cultuar outros deuses, mas o imperador, todos os outros que criam em outros deuses, podia crer, mas tinha que ter o imperador como Deus. E os cristãos verdadeiros não faziam isso, eles não se adequavam a essa lei. Por conta disso, eram perseguidos e eles viviam nesse sofrimento. E foi nesse contexto que João recebe a revelação, recebe esse escrito do Apocalipse. E aqui, essas palavras vêm e todo o livro mostra essas coisas. E a linguagem que estava nesse livro, uma linguagem tipológica, ela também não era entendível aos seus perseguidores. E muita coisa do Apocalipse que eles vinham, e o Apocalipse era para dar esperança àquele povo, como é para dar esperança a todos nós, e mostrando a soberania divina e tudo que estava para acontecer. Muita coisa linda no Apocalipse, mas aqui, nesse capítulo, sabe o que está sendo revelado aqui no começo desse capítulo? A visão do Cristo ressurreto. A igreja, ela tinha a visão do Cristo que foi crucificado, isso foi muito forte, que ressurgiu, e aqui tem a visão desse Cristo, que fora crucificado, ressurgiu, mas agora ele está glorificado. Essa visão do Cristo glorificado. A igreja se reunia para a ceia como nós o fazemos. E a ceia é um memorial do Cristo crucificado. É esse memorial. Nós nos reunimos na ceia para trazer à memória a obra que Jesus fez na cruz e temos os elementos da ceia, lembrando o que houve com Jesus, o sacrifício dele na cruz, o pão falando do corpo, o cálice falando do sangue derramado. E é preciso que se tenha e que se traga à mente a visão de Cristo que morreu em nosso lugar. E nós devemos de agradecer a Deus porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Deve sempre haver essa palavra de gratidão e essa lembrança. No entanto, essa visão é necessária e nós precisamos dela em nossa mente, mas também é preciso a visão do Cristo glorificado. É preciso a visão do que Jesus foi, do que ele fez, da obra dele. É preciso que se traga à memória essas coisas, mas é preciso que hoje se tenha essa visão do Cristo glorificado.
do Cristo poderoso. E então o Espírito Santo vem sobre João e ele vai escrever sobre a revelação de tudo que ele vê, e Jesus se revela a ele, e ele vai escrever essa revelação da pessoa de Jesus, agora do Cristo glorificado, do Cristo todo-poderoso, todo-poderoso. E o livro do Apocalipse vai mostrar Jesus dessa maneira, o rei, o vencedor. E na nossa vida a gente precisa da mesma coisa, desta visão do Cristo que foi sacrificado, mas do Cristo glorificado. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, ele pagou o preço da nossa salvação, mas nós temos hoje um Cristo ressurreto e glorificado, e nós precisamos vê-lo com os olhos da fé e entender estas coisas. E há muitas coisas muito interessantes aqui. E aqui, João diz no versículo 10, no dia do Senhor. No dia do Senhor achei-me em espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Esse dia do Senhor aqui era uma referência ao dia em que os cristãos cultuavam. Dia do Senhor. Dia do Senhor era o dia que o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou em um domingo. E a igreja, ela também passou a se reunir objetivamente no domingo. Eles se reuniam. Nós vemos que no momento que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 2, ele fala, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana, no domingo. Domingo ficou sendo, na história da igreja, o chamado Dia do Senhor. Dia do Senhor. Da mesma maneira, em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Então, primeiro dia da semana, esse partir do pão aqui era uma referência à ceia. Eles se reuniam no primeiro dia da semana para a ceia. E agora, isso não é uma ordem, um mandamento que é só no domingo, não é isso, não é uma visão legalista, não é que só domingo é dia do Senhor, todos os dias são dias do Senhor, mas há sim uma valorização, uma indicação deste dia, no dia do Senhor. E é muito interessante João estar afirmando isso, dizendo que no dia do Senhor. Sabe, Deus fala em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas quando o povo de Deus se reúne, quando há esse ajuntamento, é diferente. Deus me abençoa, ok? Em todos os lugares, mas é diferente quando eu estou reunido com o povo de Deus. Jesus fala comigo sozinho, mas ele disse, onde estiverem 2 ou 3, no meu nome, eu estou ali no meio deles. No meio deles. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua eclésia, a sua igreja. E o que é eclésia? É aqueles que são chamados para fora de suas casas para se reunirem em assembleia. Eclésia, então, é a reunião daqueles que creem em Cristo. É esse agrupamento.
Isso é igreja. Nós somos igreja, ok, onde estivermos, mas nós só seremos igrejas e somos parte da igreja se fazemos parte dessa assembleia, destes que se reúnem, destes que estão juntos. Nesse ajuntamento se experimenta mais de Deus, e Deus honra o ajuntamento. Deus honra quando nós dedicamos de alguma maneira o culto, o dia. E é o que acontecia também na igreja primitiva. Eles se reuniam, na verdade, nas casas. Isso eram situações diárias, mas tinha um dia especial que eles separavam, o primeiro dia da semana. E aqui João está lá nessa ilha. Eu não sei se tinha mais alguém que acreditava em Jesus junto com ele, a Bíblia não diz. Não sei se eles estavam reunidos em mais pessoas quando João recebeu essa revelação, mas enfim, com certeza havia aqui uma dedicação maior de João neste dia. E possivelmente outros irmãos dentro do Império Romano estavam lá reunidos no domingo, no primeiro dia da semana, dizendo: Deus, visita o João lá na ilha de Patmos, sê com ele, vem visitá-lo, dá força para ele, fala com ele. E foi então no primeiro dia da semana, onde houve uma manifestação especial, onde a revelação divina veio para a vida de João no dia do Senhor. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Deus fala aos seus, Deus fala no ajuntamento, Deus fala àqueles que creem nele. E neste dia ele estava ali reunidos. E na visão de João, ele vê 7 candelabros de ouro. Vê em Jesus 7 estrelas e 7 candelabros. Isso, o que são as 7 estrelas? O versículo 20 vai dizer: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos, quando a partir do versículo do capítulo 2, vem a carta às igrejas do Apocalipse, e sempre começa: ao anjo da igreja em capítulo 2, Éfeso, escreva. Quem era esse anjo da igreja? A palavra lá no grego, agelos, anjo, esta palavra ela pode se referir ao ser celestial, mas essa palavra ela também quer dizer mensageiro. Mensageiro. Então, Jesus está dizendo a João: escreva ao anjo da igreja em determinado lugar. Esse anjo não era um ser celestial, era um mensageiro da igreja, era o pastor da igreja, ele que comunicava a mensagem. Jesus não ia mandar o João escrever aqui uma carta para entregar um ser celestial. Não faz sentido isso. Jesus tem contato com seres celestiais. Eles não precisariam disso. Jesus mandou João escrever uma carta para entregar aos mensageiros das igrejas. Então, Apocalipse diz que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Versículo 13 diz, 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, voltei-me e vi
7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. E essa expressão, filho de homem, é uma expressão messiânica que veio lá do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, referente ao Messias que haveria de vir, e Jesus vai tomar esse título de Filho do Homem, e é por isso que a gente vê Jesus falando, porque o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, porque o Filho do Homem, ele estava dizendo, ei, eu sou aquele Messias, esse poderoso que o Daniel falou. Então, essa expressão, Filho do Homem, é messiânica. Também, em alguns momentos, se refere a filho do homem, como Ezequiel era chamado assim por ser homem. Mas aqui o João está se referindo a Jesus, o filho do homem. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, Jesus. E é muito interessante. Diz que Jesus estava entre os 7 candelabros. Jesus é Deus, Ele é onisciente, Ele está em qualquer lugar. Mas Jesus está na igreja. Não estou dizendo que nós não podemos encontrar Jesus em outro lugar, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus está na igreja. Ele estava entre os candelabros. E essas 7 igrejas aqui do Apocalipse não eram perfeitas. Havia algumas igrejas muito complicadas. Mas Jesus estava na igreja, agindo na igreja. A igreja é um lugar que Jesus honra. Jesus honra a igreja. Jesus está na igreja. Jesus se manifesta na igreja. Repito, eu não estou dizendo que Ele está só na igreja. Ele está comigo, com você, amanhã no trabalho, na rua, na viagem. Sim. Mas na igreja é um lugar onde Ele está, onde Ele se manifesta. Ele fala à igreja. Ele fala à igreja. Ele estava entre os candelabros. Em tudo aqui nós vemos uma valorização da igreja, dessa eclésia, da igreja. E hoje em dia tem muita gente não dando o devido valor à igreja. Vai a vários lugares, mas não vem à igreja. Ah, não, porque em casa eu me viro e tal, eu leio, eu oro também. Ah, quando dá, se dá, eu vou à igreja. Está perdendo muito. O autor aos Hebreus vai repreender aqueles que não se reuniam mais como congregação, congregados. Aqueles que achavam que não precisavam, ou que tinham outras coisas para fazer. E hoje, isso tem se repetido muito. As pessoas, devido às tantas atividades, às tantas propostas, acha-se tempo para muita coisa, para ir a vários lugares, mas não para estar na igreja, estar reunido nesse ajuntamento, nessa assembleia. Se prioriza muita coisa, mas não se prioriza igreja. E se diz, não, porque eu não vou lá, porque eu não gosto, porque tem aquele lá que faz assim. Ah, o que adianta ir na igreja viver desse jeito? Ah, porque esse tem esse defeito, aquele outro defeito, porque aquela igreja assim, outra sabe, não gosto daquela, não gosto dessa. Tá, ah, então eu fico em casa. Laço do diabo. É alguém que se acha superior a todos os outros. Alguém que é acima de qualquer referência. E não valoriza a igreja. Fala mal da igreja. Despreza a igreja. Porque a igreja tem problemas? Tem, como tem. Está cheio de problema na igreja. Eu e você somos um deles.
Mas Jesus está no meio dessa igreja com defeito. Jesus estava junto a Éfeso, que tinha qualidades e defeitos. Jesus estava em Laodiceia, que nenhuma qualidade foi apresentada e só defeitos, mas ele estava lá batendo. Batendo a porta daquela igreja. Estava entre as igrejas, mas Éfeso tinha deixado para fora, mas ele estava batendo. Ele está ali entre os candelabros. Ele estava com Filadélfia, a igreja fiel. Com Esmirna, com Pérgamo, com Tiatira. Ele estava entre as igrejas. E não eram perfeitas. Mas ele estava entre as igrejas. Ele caminhava entre os candelabros. E se a gente quer Jesus e mais dele, sabe, a gente tem que valorizar a igreja. Apesar dos problemas dela. Quando nós olhamos no Novo Testamento as epístolas, a maioria delas, eu não cheguei enfim, não fui específico, não fiz uma pesquisa, né? Mas a maioria esmagadora delas, essas epístolas foram escritas por causa de problemas, para a correção de problemas. Então, a igreja, assim, é um lugar que tem problemas. Jesus tinha um grupo de 12. E não era fácil. Jesus tinha que ficar resolvendo conflitos. Mas a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. E a gente precisa estar junto, apesar das nossas diferenças ou discordâncias. E ninguém gosta de tudo. Tem alguns que gostam de uma coisa, outros de outra. Mas nós somos igreja. A maioria de vocês já me ouviu contar essa história, eu vou contá-la novamente. E eu gosto dela, e ela ilustra muito bem essa situação. Eu ouvi essa história há anos, lá de Mori Cerulo. Enfim, ele contou sobre a Arca de Noé. E disse que a Arca de Noé não era um lugar muito fácil, não. Não tinham melhores dos cheiros lá dentro. E que na madrugada, quando estava todo mundo dormindo, o galo cantava. E acordava o cachorro que começava a latir, que acordava o boi que começava a mugir. E, enfim, muitas dificuldades naquele lugar. Mas era a melhor coisa que boiava. Sabe, a igreja tem os seus problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É a melhor instituição que existe na face da terra. E Jesus anda nas igrejas. Ele ministra nas igrejas e às igrejas. Então, à luz da palavra de Deus, eu quero encorajar você a ser igreja, a estar na igreja e a ser um defensor da igreja. A valorizar essa instituição que o Senhor Jesus nos deu. Sempre lembrando a analogia que a Bíblia faz da igreja, que a igreja é um corpo. Um corpo. E um membro fora do corpo, distante do corpo, não sobrevive. Qualquer pessoa que se ache capaz de ter vida espiritual distante da igreja, vai morrer. Porque não é possível um membro do corpo ter vida fora, distante, cortado do corpo. Nesta passagem toda aqui, então, nós podemos enxergar estas lições tão valiosas do Cristo,
glorificado. Esse Cristo glorificado fala à igreja. Ele se manifesta à igreja. Ele diz em cada uma das 7 cartas das igrejas do Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas cartas aqui, o Apocalipse, sabe, eles não tinham Bíblia como a gente, nem Bíblia no celular, não. Alguns poucos tinham, mas então tinha uma cópia dessas escrituras enviadas às igrejas, e tinha uma para cada igreja a princípio. Depois, começaram a ser feitas mais cópias. Mas, enfim, tinha uma. Para que eles ouvissem isso, eles precisavam estar reunidos como igreja. Não era cada um na sua casa. Eles tinham que se reunir. Isso, então, era lido à igreja. Então, Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele fala, sobretudo nesse ajuntamento, nessa assembleia. Ele fala, sobretudo, a esse povo que se reúne. Essa era a ideia. Então, nós precisamos estar, sim, reunidos. Que bom que hoje nós temos outros recursos, nós temos Bíblia na mão, temos Bíblia no celular. Hoje a gente pode ouvir muita coisa boa e assistir cultos por meio da internet. Que bom! Mas isso, de maneira alguma, nos dá a condição de dizer: não preciso ir à igreja, porque estou assistindo na internet. Se tem alguém me assistindo na internet lá, e podia estar aqui, não está, sabe? Isso é para você. Isso é repreensão para você. A internet é um recurso. Enfim, dá para ouvir de novo, está longe, está viajando, ok, é um recurso. E devemos usá-la. Mas como cristãos nós precisamos estar reunidos em assembleia, nessa eclésia. Porque ele anda entre os candelabros, ele fala à igreja. Ele está aqui. Ele se revela à igreja. Ele mostra quem ele é. Para esse povo que estava debaixo de perseguição, de sofrimento, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Quando se fala de perseverança, porque não era fácil andar com Jesus, porque tudo conspirava para que eles não andassem com Jesus. Eu estou com você, e daí essa visão de Jesus começa a ser revelada, do Cristo glorificado. E João o vê como este, semelhante ao Filho do Homem. Ele é o Messias. E fala com vestes que chegavam aos seus pés, falando de uma roupa sacerdotal. E João, nessa visão, o que é comunicado, falando do sacerdócio de Jesus, em Jesus, é assim, o grande sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, nós que estamos nesse sofrimento, na perseguição, tem alguém intercedendo, vestes sacerdotais. O autor aos Hebreus disse que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não, mas ele foi como nós, ele sofreu as mesmas coisas. Ele pode se compadecer, sim, de nós. Então, temos este sacerdócio, esse grande sumo sacerdócio. As vestes chegavam aos seus pés,
sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aquele que é absolutamente santo, aquele que é absolutamente puro, ele anda entre os castiçais. Ele se manifesta, ele está falando à igreja. Ele é puro, aquele que é puro fala a nós que somos impuros, nos chamando à purificação, nos chamando a uma vida de santidade e a buscarmos ser como Ele. Nessa visão, ele vê Jesus com um cinturão de ouro ao redor do peito. Ouro fala do que é divino. O Senhor Jesus, divino, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Ei, você que está em sofrimento, Deus está conosco. Ele disse: não te deixarei, jamais te desampararei. Fala da presença dele. Seus olhos eram como chamas de fogo. Quem sabe alguém estava lá dizendo: pois é, Jesus, eu estou sofrendo aqui, mas acho que Jesus não está me vendo. Olha essa perseguição aqui. Olha o que está acontecendo. E a Bíblia fala daqueles que tiveram os bens que foram tomados pelo governo de então, em função da fé deles. E quem sabe alguns deles diziam: cadê Jesus? Ele não está me vendo. Mas João o vê com os olhos que eram como chamas de fogo. Isso fala da onividência de Jesus Cristo. Como Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas aqui, essa onividência, ele está vendo tudo, os olhos dele eram como que de fogo. Ele está enxergando, sim, ele enxerga tudo. Não há o que ele não possa enxergar. Ele enxerga o que acontece no mundo, ele enxerga o que acontece no nosso coração, ele enxerga o que acontece na nossa casa, ele está enxergando o que está acontecendo nas nossas finanças, ele está enxergando o que acontece nas nossas emoções, ele está enxergando o que acontece nas nossas noites, ele está enxergando a perseguição e a injustiça sofrida. Esse é o Cristo glorificado, que tudo vê, que não está alheio às coisas e às áreas da nossa vida. Ele tem esses olhos como chama de fogo. Sua face era como o sol que brilhava em todo o seu fulgor. Nos momentos que talvez nós achemos que tudo está escuro, Ele é o nosso sol. Ele é o que é capaz de mudar essa situação de escuridão e de trazer a sua luz. Esse sol que brilha em todo o seu fulgor. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Versículo 16. Versículo 15. Sua voz como o som de muitas águas. Jesus aqui nessa visão, dando a João essa visão da espada de 2 gumes saindo da boca, falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é colocada lá no livro de Éfeso como uma arma do guerreiro. A espada, que é a palavra de Deus. A palavra que é poderosa, que penetra. Ontem, ontem houve uma reunião de mulheres lá na 78, é isso? Na 78ª igreja. Enfim, daí algumas mulheres, né? Foi uma reunião de mulheres e 21 mulheres aqui da primeira igreja estavam lá. Foram lá e algumas
bem idosas, 80 e tantos, 86 anos, e, enfim, algumas com joelhos enfaixados, né? Vem aqui, entrou no ônibus, foi até lá, voltou, já era noite, com dificuldades. Mas nessa alegria de estar na igreja, de ser igreja, de servir ao Senhor, iam cantar lá naquele encontro, o coral de mulheres. Servindo a Deus. E uma delas veio para Carmen, uma delas veio lá para Carmen e falou: pois é, eu enterrei meu filho a semana passada. Mas eu estou aqui. E uma palavra que ela usou, ela disse: a palavra de Deus me fortalece. 86 anos. Perdeu o filho semana passada. Estava lá animada, servindo a Deus. Na volta daí eu estava conversando com a Carmen, e a Carmen disse: a gente reclama por tão pouco. A gente deixa de ir à igreja ou qualquer coisa por tão pouco. Ela chegou à noite e daí a gente foi levá-la lá para a casa dela. E aí a gente perguntou: onde que a senhora mora? A rua? Né? Porque daí nós colocamos no navegador. Não sei o nome da rua. Mas eu sei onde que é, mais ou menos. Tá, então aqui na minha casa vai passar na frente do Parque Barigui. E passamos, foi longe. Lá no viaduto de Campo Largo. Entrando. Ia lá e daí ela sabia tudo, as ruas, o local. E chegamos na casa dela. Essa mulher viaja para chegar até aqui. E ela está aqui sempre às quartas-feiras à tarde ali recepcionando as pessoas. Irmã Natália. E está lá com todo sorriso. Sabe, essa mulher está experimentando. No sofrimento dela, ela tem a visão do Cristo glorificado. Ela dizia que a palavra de Deus fortalecia a vida dela. Essa palavra que penetra, que faz a obra. Talvez ela nem tenha noção de tudo que a gente está conversando aqui, mas ela experimenta tudo isso. Ela é uma irmã no sofrimento. Mas que ela experimenta na vida dela o Cristo glorificado. Versículo 15, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. Aquele que anda entre nós é poderoso. Quando nós estamos nos lugares onde Ele anda, experimentamos a presença dEle. Ele é glorioso. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do Hades ou do inferno. Eu tenho as chaves. Chave fala de autoridade. Ele está dizendo: ei, a autoridade está comigo. Tem sofrimento, mas eu estou no controle de tudo isso. Eu tenho as chaves do inferno. Que Jesus estava dizendo: eu tenho autoridade sobre o inferno. Eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves do Hades. Eu tenho controle. Vocês são meus. Eu tenho autoridade sobre vida e morte de vocês. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves.
versículos 17 e 18. Não tenho medo. Eu sou o primeiro e o último. Ele está falando da eternidade dele. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele estava dizendo para aqueles irmãos daquelas igrejas: não tenho medo. Estou vivo. Morri, mas estou vivo. Estou vivo para todo sempre. Viver a vida como deve ser vivida é viver nessa visão de Cristo. Do Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas também do Cristo ressurreto, glorificado, vitorioso. E que diz que eu e você não precisamos temer. Ele está conosco. Se somos igreja, se estamos na igreja, se estamos juntos, ei, Ele anda entre os candelabros. Ele é conosco. Ele vai nos ajudar. Ele não nos deixará. Ele não nos desamparará. Ele sempre estará com aqueles que estão com Ele. Amém?